Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Quem não tiver Bíblia, compartilhe com alguém que está ao seu lado que não tem Bíblia, para acompanhar a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Meus amados irmãos, meus amados amigos, olhando para o texto que nós acabamos de ver agora, nós lemos e o texto nos mostra um homem chamado Zaqueu. O texto nos mostra que Zaqueu era um homem rico, bem-sucedido profissionalmente. Mas este sucesso e riqueza naturalmente não satisfaziam as suas necessidades mais profundas, assim também como não satisfazem as necessidades mais profundas, mais necessárias da vida do ser humano. Pois as Escrituras nos falam que todos nós fomos criados para Deus, para uma vida de relacionamento com o nosso Criador. E sem Ele, tudo o que o mundo pode oferecer não preenche e nunca preencherá o vazio que há no coração do ser humano. Podemos ver também aqui no texto que Zaqueu, ouvindo que Jesus estava passando por sua cidade, ele procurou ver quem era Jesus. E nós sabemos também que o texto narra isso também. Jesus, por onde passava, em qualquer lugar, sempre estava cercado por uma numerosa multidão. O texto também mostra que Zaqueu era de pequena estatura. Correu à frente, subiu ao sicômoro, que é uma espécie de figueira, porque quando Jesus passasse por ali, Zaqueu poderia vê-lo verdadeiramente quem era Jesus Cristo. Mas creio que Zaqueu não esperava a surpresa. Jesus, quando passa, em meio àquela multidão, olha para aquele homem e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar
em tua casa. Creio que foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma alegria profunda receber Jesus Cristo em sua casa. E estando em casa, Zaqueu, sem Jesus questionar nada com ele, e ele disse: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho sido desonesto com alguém, quero restituir 4 vezes mais. E Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é um filho de Abraão. Ou seja, é um homem que possui a mesma fé do patriarca Abraão. Assim como Abraão, este também está justificado diante de Deus pela sua fé. E Jesus conclui dizendo que ao salvar Zaqueu, ele estava cumprindo o propósito em vir ao mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados irmãos, amados amigos, que doutrina bíblica maravilhosa, que deve encher os nossos corações de alegria. O Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, que se define como Filho do Homem, veio ao mundo com um propósito: veio buscar e salvar o perdido. Por isso que a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: a missão de Jesus no mundo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Vamos meditar nesta noite sobre 3 verdades que o texto nos mostra sobre o propósito de Jesus ter vindo aqui ao mundo. Em primeiro lugar, versículo número 7, que diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Em primeiro lugar, amados irmãos, Jesus veio ao mundo salvar pecadores. O texto que nós lemos, ele nos fala várias coisas sobre Zaqueu. Nos diz que era chefe dos coletores de impostos, nos diz também que ele era rico. Mas a coisa mais importante que essa narrativa bíblica mostra é a descrição de sua vida espiritual antes de ser salvo. No versículo 7 aqui que nós lemos, diz que quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, houve murmuração das pessoas que ali estavam, porque Jesus se hospedara na casa de um pecador. E vamos entender aqui esta palavra no contexto daquela época. Esta palavra, pecador, que aqui, quando o povo, Jesus vai para a casa de Zaqueu, e o povo fica murmurando, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador, era quase um termo técnico para descrever as pessoas notoriamente desviadas da lei de Deus, como, por exemplo, pessoas adúlteras, pessoas prostitutas e também os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos. Pois nós sabemos, amados irmãos, que os publicanos, e como Zaqueu era chefe de todos, eles eram considerados traidores do povo de Deus.
E isto por duas razões. Era que eles trabalhavam para os invasores romanos, opressores do povo escolhido, e isto já era um grande pecado. Eram considerados traidores pelos judeus, pois estavam a serviço dos romanos que oprimiam os judeus. Mas a segunda razão também é que os publicanos, eles eram conhecidos por extorquirem grandes quantidades de dinheiro e aceitar ainda subornos. E com isto eles se enriqueciam, e era um dinheiro sujo pelo qual eles adquiriam. E nisto aí, amados irmãos, a multidão tinha razão. Zaqueu, assim como os adúlteros, como as prostitutas, ele era também um pecador. Mas havia algo que o povo em geral não percebia: é que pecadores não são apenas aqueles que cometem grandes desvios da lei de Deus. Pecadores são todos os que se desviam da lei do Senhor, quer estes desvios sejam grandes, quer sejam pequenos. Ou seja, todos os homens, Deus vê na condição de pecadores. Pois a Bíblia diz, o Espírito Santo diz, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Diz também, não há um justo, isso é, não há uma pessoa sem pecado, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. Ou seja, o povo precisava entender isso, que pecador não era apenas Zaqueu, são todos os seres humanos. Aos olhos de Deus, quebram a lei de Deus, desobedecem a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Por isso, amados irmãos, é o primeiro ponto da nossa mensagem. Jesus, ele veio salvar pecadores. Ele não veio salvar pessoas boas, porque na verdade não existe pessoas boas. Jesus Cristo disse ao jovem rico: que bom só é Deus. E aqui nesse texto, o texto mostra o poder divino de Jesus no seu encontro com Zaqueu. Ele entra na cidade, ele caminha até a árvore onde Zaqueu tinha subido. Não foi um acidente que Jesus levantou os olhos e enxergou ali Zaqueu, mas foi um ato deliberado do Senhor Jesus Cristo, um ato de divino poder, pois Jesus, ele está buscando algo pelo qual ele veio ao mundo. Ele veio buscar o perdido. E o texto deixa bem claro que Zaqueu e Jesus, humanamente falando, eles não tinham se conhecido antes, mas Jesus chama Zaqueu pelo seu nome. Zaqueu nunca teve contato com Jesus, mas para a surpresa de Zaqueu, Jesus chama ele pelo nome. Ele não disse: homem, desce dessa árvore. Ele chama: Zaqueu, desce dessa árvore. E o que isso tem a nos ensinar, amados irmãos? Ninguém, criatura nenhuma aqui na terra, pode esconder-se do olhar de Jesus Cristo. Assim como ele enxergou Adão e Eva lá no paraíso, quando desobedeceram à lei de Deus, escondendo-se atrás de das árvores, até hoje ele enxerga todo pecador que tenta se esconder dele. É inútil tentar esconder-se de Jesus. Ele alcança o pecador em qualquer lugar que ele esteja.
seja ele escondendo-se atrás da sua própria justiça, seja ele se desesperando nas profundezas da sua culpa, seja ele reconhecendo a sua miséria espiritual pelo qual ele está vivendo, seja ele mergulhado lá no seu orgulho, Jesus Cristo está vendo a todos, porque ninguém pode esconder-se do olhar divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem, ele tem percepção divina, ele é Deus que se fez carne. Ele não precisa perguntar onde o pecador está, ele chega onde o pecador está, com toda a sua culpa, com toda a sua vergonha e com toda a sua miséria espiritual. E vemos aqui Jesus exercendo todo o controle daquela situação. Vemos Jesus indo até aquela árvore certa. Vemos Jesus até chamando Zaqueu pelo nome. Desce depressa, Zaqueu, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui Jesus está manifestando o seu soberano poder. Ele achou Zaqueu, ele chamou Zaqueu com um chamado poderoso e eficaz, que faz os cegos ver, que faz os coxos andar, que faz os surdos ouvir e que faz os mortos ressuscitar. Jesus tem poder para isso. É a voz do pastor de Israel. E Zaqueu logo reconheceu. Ele desceu logo. É a mesma voz do Deus Criador, que um dia, lá no princípio das Escrituras, disse: haja luz, e houve luz. É a palavra de Deus encarnada. É a palavra criativa de Deus. Pois as Escrituras dizem que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Salvador Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo, ele conhece a todos, ele é soberano em sabedoria, em conhecimento e em poder. E uma grande verdade aqui nesse texto, que o homem sem Jesus Cristo, ele está perdido. Zaqueu estava perdido. Depois que Jesus vai ao encontro de Zaqueu, ele encontra a salvação eterna. E como nós podemos ver, amados irmãos, alguém pode ter até uma posição social elevada, alguém pode ter muitos bens materiais, como Zaqueu também tinha, mas está perdido. Se não tem Jesus, está perdido, está caminhando para o inferno, está caminhando para a perdição eterna. Por isso, o Evangelho quer dizer isso, são as boas novas de salvação. Deus enviou o seu Filho para salvar e buscar pecadores perdidos. Esta é a primeira verdade da missão de Jesus Cristo aqui no mundo. Jesus veio salvar pecadores. Mas há uma segunda verdade, versículo 3 e versículo 4 do texto. Diz assim, vou ler o 2, o 3 e o 4. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. A segunda verdade, Jesus veio ao mundo salvar pecadores que o desejam. Primeiro, Jesus veio salvar pecadores.
Mas em segundo lugar, Jesus veio salvar pecadores que o desejam. Zaqueu queria ver a Jesus, mas havia algumas dificuldades. O texto nos mostra que Jesus estava cercado por muitas pessoas. E o texto diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Então ele corre rapidamente, vai adiante, sobe numa árvore e pôs-se ali a esperar Jesus passar aonde ele estava. E o que eu acho interessante é que Zaqueu aqui, ele não se importou com a sua posição social. Ele era um homem socialmente desprezado por todos, por ser ele o maioral dos publicanos. Com certeza, Zaqueu, ele deixou os seus afazeres de lado para ir ver Jesus. Não levou em consideração o que as outras pessoas poderiam dizer a respeito dele. Ele superou a si mesmo, as suas limitações, subiu numa árvore, um lugar estratégico, podemos assim dizer, no caminho pelo qual Jesus iria passar. Ou seja, superou a grande multidão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e amigos e amigas, se você estiver disposto a superar as multidões, com certeza, você verá a glória de Deus na sua vida. Se você não estiver disposto a superar as multidões, elas podem te impedir de você estar um dia com Jesus. Existe uma multidão de amigos que podem atrapalhar a sua ida a Jesus. Existe uma multidão de parentes, uma multidão de costumes, uma multidão de maus conselhos e muitas outras coisas que podem impedir de você ter um encontro com Jesus Cristo. Mas o texto diz que Zaqueu, ele lutou contra os obstáculos que impediam dele ver a Jesus. Os que se empenham para ver a Cristo sempre enfrentarão obstáculos. Pode ser um vício, pode ser um problema financeiro, a família, talvez pecados ocultos e tantos outros problemas, tantas outras dificuldades que se apresentarão em sua vida para impedir de ver aquele que pode te dar a paz e a segurança da vida eterna. E a mensagem da parte de Deus para todos nós que estamos aqui nesta noite é o seguinte: assim como fez Zaqueu, lute contra os obstáculos, vença-os, porque ao final nossos olhos verão a Cristo e seremos recompensados sobrenaturalmente. Mas você pode estar perguntando: mas pastor, a salvação é pela graça. É graça de Deus mesmo. Mas o Senhor está dizendo que Zaqueu esforçou-se para estar com Jesus? Sim, houve um esforço. Ele desejou ver a Jesus. Jesus, em outro lugar das Escrituras, ele disse que a entrada do reino de Deus é como um caminho estreito, que temos que nos esforçar para caminharmos nele. O caminho é estreito. E para todos nós, e para você que está aqui nesta noite,
Como Zaqueu subiu na árvore, precisamos também nos colocar em lugares estratégicos, nos quais possamos ver Jesus Cristo vindo sempre ao nosso encontro. Jesus Cristo sempre falando conosco diariamente. Mas você pode dizer: mas eu já sou uma pessoa salva, eu já sou uma pessoa remida no sangue de Jesus Cristo. É para mim e para você também. Precisamos nos esforçar para orarmos sem cessar. Precisamos nos esforçar para estudarmos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Precisamos estar sempre nos reunindo na igreja, como igreja viva, que proclama as boas novas de salvação. Precisamos lutar contra as tentações do pecado, para crescermos espiritualmente. Ou seja, tantos para aqueles que já têm a certeza da sua salvação, como aqueles que não experimentaram ainda. Valorize sempre a Jesus Cristo. Busque sempre a Jesus. Supere os obstáculos. Superemos as nossas deficiências. Não deixemos que as multidões impeçam de estarmos com Jesus Cristo. Não deixem que homens ou coisas da vida nos atrapalhem. Nem as diversões, nem as amizades, nem as filosofias, nem os conceitos humanos, que é tanto visto nos nossos dias. Se os nossos amigos são importantes para cada um de nós, se a nossa mãe, se o nosso pai são importantes para cada um de nós, não permitamos que eles nos impeçam de vermos a Jesus Cristo. Pelo contrário, vamos ao encontro de Jesus Cristo e procuremos ganhar estes para Jesus Cristo. Não se envergonhe do Filho de Deus. Não deixe que seus amigos impeçam isso de você estar com Jesus. Nem mesmo sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu filho, quem quer que seja, impeça de você estar caminhando com Jesus. Caminhe com Jesus e dobre os seus joelhos e vá orar a Deus para que eles também tenham um encontro com esse maravilhoso Deus que é Jesus Cristo. Assim como fez Zaqueu, lutemos contra os obstáculos, vençamos, porque ao final nossos olhos verão a Cristo e seremos graciosamente aceitos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não conheço ninguém até hoje que se decepcionou com Jesus Cristo, que largou tudo para ter um encontro com Jesus Cristo. Mas antes, na vida destes, houve plenitude de alegria. Então, a missão de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, ele veio salvar pecadores. Em segundo, ele veio salvar pecadores que o desejem. Mas em terceiro e último lugar, Jesus veio salvar pecadores que se arrependam. Versículo número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Olha só, Zaqueu já está chamando Jesus de quê? De Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus vai e brada: hoje houve salvação nesta casa. Eu pergunto aqui, amados irmãos,
Jesus pediu para Zaqueu vender tudo e dar aos pobres? Ele pediu? Não. Foi algo que espontâneo que Zaqueu quis fazer. Por isso, essa passagem bíblica, ela é linda. É uma doce ilustração da passagem bíblica também que se encontra lá em João 10, que ele mostra que ele é o bom pastor, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele as conhece, e eles o seguem. Ou seja, Zaqueu, desce depressa, hoje eu ficarei em tua casa. E eu não tenho nenhuma dúvida, daqueles que estão aqui nesta noite, que assim como Zaqueu foi encontrado por Jesus, Jesus trouxe você hoje aqui à noite, para ele ter um encontro com você. Porque Jesus é quem vem ao nosso encontro. Eu acho maravilhoso quando, na parte B do versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O versículo 6, olha o que é que diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com quê? Com tristeza? Com pesar? Não, ele recebeu Jesus Cristo com alegria. Creio, amados irmãos, que foi uma grande alegria para a vida de Zaqueu. Um homem desprezado por todos, odiado por todos. A fama de Jesus percorria por onde ele andava. E este homem me chama para ir para a minha casa. Eu vou agora. Ele vai entrar agora na minha casa. Ele vai entrar agora na minha vida. Porque todos me desprezaram, mas ele veio ao meu encontro. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Isso, amados irmãos, é quando Jesus fala conosco profundamente na nossa alma. Nós recebemos com alegria, diferente que o mundo nos proporciona. E sem Jesus pedir nada, e ele diz: Senhor, já que tu vieste à minha casa, tu vais fazer parte da minha vida, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho, vou vender tudo, a metade do que eu tenho, e dar aos pobres. E se não alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu entendeu, Zaqueu conseguiu enxergar que a única esperança para a sua vida era Jesus Cristo. Se você voltar um pouco aí no capítulo 18 de Lucas, tem a passagem do jovem rico que Lucas narra, que foi o contrário de Zaqueu. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18, diz o seguinte: veja a diferença. Volte um capítulo aí do Evangelho de Lucas 18, Lucas 18, versículo 18. Olha só que coisa interessante. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, a diferença já começa aqui. Zaqueu perguntou alguma coisa? Não. Este homem vai logo perguntando, querendo se justificar diante de Deus. Prestem atenção. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aí Jesus vai dizer: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que homem crente, né?
Mas Jesus, quando ouve isso da boca daquele homem, Jesus disse: mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha a diferença aqui. O homem chega diante de todos e diz: Sim, bom mestre, o que é que me falta para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Aí Jesus: você guarda mesmo, né? Eu vou lhe testar. Faça o seguinte, uma coisa ainda te falta: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Ele estava mentindo para Jesus Cristo. Ele não cumpria toda a lei de Deus. Ele queria herdar a vida eterna pela justiça própria que ele achava que tinha. Mas ele estava quebrando o 9º mandamento. Era um homem cobiçoso. Não cobiçarás. Quanto mais tinha, mais queria. E a Bíblia diz: se guardarmos todos os mandamentos, se quebrarmos um, nós estamos quebrando todos, porque os mandamentos de Deus, todos estão ligados um ao outro, são santos, são eternos, e homem nenhum pode cumprir, só Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar. Mas diferentemente de Zaqueu, Zaqueu não pede vida eterna, mas recebe a vida eterna, porque Jesus Cristo viu a sinceridade de Zaqueu. Ele não ocultou nada diante de Jesus Cristo. Mas antes, ele se dispôs a fazer aquilo que Jesus quer ver em nossas vidas. E o que é que Jesus quer ver em nossas vidas? Jesus Cristo disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta, Zaqueu? Naquele momento, Zaqueu experimentou a alegria plena da salvação. Por isso que as Escrituras no Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Zaqueu recebeu Jesus Cristo em sua vida. Ele experimentou o milagre da salvação. E a partir daquele momento, ele passou o controle total da sua vida aos cuidados de Jesus. E o nome que a Bíblia dá para isto é arrependimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter em toda a nossa vida. Zaqueu já não pensava mais como antes. Sua mentalidade foi mudada. Sua personalidade foi mudada. Ele passou a fazer parte do reino de Deus. Ele se tornou um representante de Jesus Cristo aqui na terra. E é esse passo que eu e você precisamos dar para vermos o milagre completo sendo realizado em nossas vidas. Passarmos o controle total das nossas vidas para Cristo. E uma nova história será instaurada em nós, através da salvação outorgada por Jesus Cristo em nossas vidas. Este é o segredo vitorioso que Cristo nos proporciona. E esse é o querer que Deus quer que todos os homens entendam. É ter a alegria plena de experimentar vida abundante prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João 10, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Amados irmãos, a vida sem Cristo é uma vida medíocre. A vida sem Jesus Cristo é uma vida de alegria passageira. Mas a vida com Cristo é uma vida de alegria
permanente, de abundância. É plena certeza que um dia estaremos morando nos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finaliza esse terceiro ponto, dizendo o seguinte: que Jesus seja o dono das nossas casas, não somente de um pouquinho da nossa vida, mas Ele deseja ser dono de tudo, do nosso coração, que é o todo o nosso ser, da nossa mente, dos bens materiais, do nosso dinheiro, da nossa família, das nossas amizades. Que Jesus seja o dono de tudo das nossas vidas mesmo. Por isso que o salmista, no Salmo 37, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E quando Jesus vê a atitude de Zaqueu, a mudança de vida de Zaqueu, o arrependimento de Zaqueu, Jesus brada: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele creu em Deus e foi imputada a justiça de Cristo na vida dele e na vida de todos aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, amados, Jesus Cristo veio salvar pecadores, veio salvar pecadores que o desejem, veio salvar pecadores que se arrependam, que tenham uma mudança de mente, de vida, de comportamento e de tantas coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. E concluo dizendo o seguinte: Jesus, Ele salva os pecadores que, sedentos de Deus, deixam seus pecados e passam a buscar a Jesus Cristo. Que notícia maravilhosa! Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: como você responde a esta tão bela notícia? Que Jesus salva pecadores sedentos de Deus, que estão dispostos a deixar seus pecados e viver agora toda a sua vida para a glória de Deus, vivendo como um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Você pode responder como Zaqueu, se convertendo ao Senhor. Seja um crente alegre. A verdadeira alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Reconheça que dinheiro, posição social, coisa deste mundo, não são as coisas mais importantes para a tua vida. Não são as coisas que trazem paz, salvação, satisfação no teu coração. Tampouco as coisas que Deus julga serem as mais importantes. Que Jesus seja o dono da tua casa, de tudo, da tua mente, do teu coração, das tuas finanças, das tuas amizades, da tua família, do teu lar. Que Jesus seja o dono de tudo. Zaqueu, ele aceitou o convite de Jesus. Ao ouvir o convite de Jesus, imediatamente ele desceu. E o resultado foi o de uma grande bênção sendo instaurada na vida de Zaqueu. E neste exato momento, Jesus está vendo onde você está, como ele viu Zaqueu. E lhe convida para que você desça do pedestal da vida e receba a Jesus como teu único, suficiente Senhor e Salvador. E diante desse grande desafio, você precisa e deve aceitar esse convite de Jesus. Não há encontro com Cristo sem um desejo puro e sincero.
que brote no coração daquele que crê que precisa constantemente de Jesus ao seu lado. Faça isso para o seu bem e faça isso para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Deus abençoe a todos. A missão de Jesus ter vindo ao mundo foi que Ele veio salvar pecadores que o desejem e que se arrependam. Faça isso, pois Jesus, como vou repetir aqui, está te vendo, como um dia também Ele viu Zaqueu em cima daquela árvore. Porque ninguém se esconde do olhar divino de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.